O amor de mãe é uma das coisas mais preciosas da nossa vida, não é? Mas e quando esse amor não existe? E simplesmente uma pessoa passa a ser a mãe mais odiada dos Estados Unidos? Eu sou Bira e vou lembrar para vocês a história de Casey Mary Anthony, a mulher que para muitos é considerada a pior mãe do mundo. Eu não sei se vocês conhecem esse caso, mas ele repercutiu em todo o mundo, fazendo Casey ficar famosa, mesmo que de forma negativa, quando ela tinha 19 anos de idade. Casey estava no auge da mocidade, não é? Ela era uma mulher que gostava de festas, tinha uma vida social badalada e, às vezes, curtia a noite usando drogas e consumindo bebidas alcoólicas. Bom, durante um bom tempo, Casey morou com seus pais, Cindy e George. Não queria nada na vida. Era sustentada pelos pais e vivia em festas. Esse era o estilo de vida dela. A única preocupação que tinha era se divertir com seus amigos. Além disso, a relação com os pais não era das melhores. Apesar de ter tudo em casa, ela brigava constantemente com seu pai e com a sua mãe. Na verdade, os pais de Casey queriam apenas que ela tomasse jeito na vida, como qualquer outro jovem, não é? Porém, a relação entre Casey e os pais piorou ainda mais quando ela descobriu que estava grávida. E disse que estava decidida a colocar o bebê para adoção. Os pais de Casey acharam que essa não seria a melhor decisão. E depois de muita conversa, eles decidiram convencer a filha do contrário. George e Cindy, os pais, disseram que ajudariam a cuidar da criança e que Casey não precisava se preocupar. Em muitos casos, a pessoa amadurece quando se torna mãe. E talvez faltasse isso apenas para que Casey andasse na linha, não é verdade? Foi então que Casey deu à luz a uma linda garotinha, que ganhou o nome de Kaylee. Cindy e George simplesmente amaram a experiência de ter uma netinha. Eles falavam que ela era o raio de sol da família, pois só ela conseguia arrancar tantos sorrisos deles. Porém, com o nascimento de Kaylee, o relacionamento entre Casey e seus pais ficou ainda mais conturbado. Para os pais, Casey era uma péssima mãe, que não cuidava da filha como deveria. Mas as consequências desse relacionamento foram sérias. Casey resolveu sair de casa, levando a filha, é claro. E quando isso aconteceu, Cindy e George não tiveram mais contato com a neta. Ela se mudou no dia 8 de junho de 2008. Nos próximos 30 dias, os pais de Casey tentaram várias e várias vezes falar com a neta. Eles estavam com saudades e queriam muito ver a criança. Só que Casey sempre inventava uma desculpa. Normalmente, dizendo que Kaylee estava com a babá. Após um mês, Cindy resolveu ir até a casa onde elas estavam morando. E mesmo assim, não encontrou a neta. Casey disse mais uma vez que a filha estava na casa da babá. E Cindy a convenceu a levá-la até lá.
As duas entraram no carro e, depois de andar muito tempo de carro, vocês acreditam que Casey disse que sua babá tinha sequestrado sua filha? Cindy ficou louca com essa notícia e até questionou por que ela não tinha chamado a polícia. Mas Casey disse que preferia resolver ela mesma esse problema. Foi então que, no dia 15 de julho, Cindy resolveu ligar para a polícia da cidade de Orlando, na Flórida, e disse à polícia que sua neta estava desaparecida há 31 dias. E, ao investigar, a polícia descobriu que, na verdade, não existia babá e que toda essa história tinha sido inventada. Nos meses seguintes, muitas pessoas, entre autoridades e amigos da família, ajudaram a procurar Kaylee, enquanto os policiais procuravam por pistas. Ninguém descobriu onde ela poderia estar, mas seu desaparecimento fez sua mãe receber 7 acusações criminais, incluindo o assassinato em primeiro grau. Casey se declarou inocente. Quer saber a parte mais assustadora dessa história? Enquanto Kaylee estava desaparecida, Casey parecia não se importar. Durante todo esse tempo, ela continuava indo em baladas. Não mencionou com nenhum amigo sobre o desaparecimento da filha. E até mesmo fez uma tatuagem com as palavras Bella Vita. O cenário era esse. Uma mãe que não se importava muito com a filha simplesmente leva uma vida normal, enquanto Kaylee estava desaparecida. E aí? O que você acha que realmente aconteceu? Hein? Tudo indicava que Casey tinha cometido um crime. Ela poderia ter simplesmente abandonado a filha em um orfanato ou ter dado para os seus pais criarem. Mas o final dessa história é um pouco diferente. Em dezembro de 2008, os restos decompostos de Kaylee foram encontrados em uma área arborizada, não muito longe da casa de Casey. Ela estava dentro de um saco plástico e, nessa hora, Casey já estava presa e ia responder pelo assassinato da própria filha. O julgamento de Casey não foi qualquer julgamento. O evento atraiu uma cobertura comparável ao do caso O.J. Simpson, o astro do futebol que foi absolvido em 1995 da acusação de ter matado a ex-mulher e um amigo dela. Estima-se que cerca de 40 milhões de pessoas acompanharam o julgamento pela TV. Os avós da garotinha Kaylee ficaram acabados, pois eles ainda tinham esperanças de encontrar a neta viva. O julgamento aconteceu em 2011 e foi revelado no computador de Casey que havia pesquisas bizarras sobre como fazer clorofórmio em casa e como sufocar uma pessoa. Na época, surgiram 2 teorias. A primeira era a mais óbvia. Casey tinha matado a própria filha e jogado o corpo dela no bosque. A segunda envolvia George, o pai de Casey, e dizia que ela tinha sido abusada pelo pai e, por isso, resolveu ir morar longe deles para que o mesmo não acontecesse com a filha. Nessa teoria, Kaylee teria se afogado na piscina da família e George, num ato de desespero para salvar a família,
resolveu se livrar do corpo. Só que, como vocês devem imaginar, é muito difícil não acreditar na primeira versão. Mas não foi exatamente nela que a justiça acreditou. Como o corpo já havia sido encontrado em um estado de decomposição avançado, a perícia não conseguiu identificar a causa de sua morte, o que tornou qualquer tentativa de responsabilizar Casey pelo assassinato quase impossível. A acusação tentou, mas sem sucesso. Depois de 6 semanas sendo julgada, Casey acabou sendo inocentada por não terem encontrado provas físicas que a ligassem à morte de sua filha. Ela foi condenada apenas por dar falso testemunho à polícia. E como ela já tinha ficado 3 anos presa enquanto aguardava julgamento, considerou-se que Casey já tinha cumprido sua pena. A jovem foi liberada 2 semanas depois do polêmico tribunal, o que deixou milhares de pessoas revoltadas. Os pais de Casey tiveram reações diferentes em relação à filha. George, o pai, resolveu que nunca mais falaria com Casey, pois acreditava que ela tinha envolvimento com o assassinato da sua neta. Até onde sabemos, a relação dos dois permanece assim. Já Cindy continuou falando normalmente com sua filha. Em 2017, um jornalista fez uma entrevista com Casey. E como ele mesmo relatou, ao conversar com ela sobre o caso, as respostas, em alguns momentos, eram reveladoras, raras e contraditórias, e terminaram gerando mais perguntas do que respostas. Nessa época, ela trabalhava para um detetive particular, fazendo buscas nas redes sociais, ajudando nas investigações. Casey disse que nessa profissão ela pôde fazer por outras pessoas o que muitos outros fizeram por ela. Ela também revelou que até hoje é reconhecida quando vai em festas ou bares e que algumas pessoas a ofendem, a chamando de mãe mais odiada dos Estados Unidos. Será que a justiça norte-americana acertou na decisão? Ou Casey deveria estar presa? O que vocês acham? Triste esse caso, não é? Boa noite.